caminhar para quê? Para a construção de um grande projeto nacional na área da saúde. Um projeto nacional que, ganhando uma grande consciência, que podendo inclusive ser suprapartidário, que podendo fazer quase que um grande gesto de desejo e força, transformar em uma vontade tão grande que se torne irreversível. Esse grande projeto nacional possa ser formulado, e possa ser formulado numa verdadeira reforma sanitária. Da mesma forma em que foi possível, por um grande gesto de coragem, a instituição de uma reforma econômica que mudou profundamente as questões econômicas desse país. Ou seja, na realidade, a reforma sanitária seria um processo que questionaria as próprias bases de estruturação da sociedade capitalista, de certa forma. Ou seja, ela transcenderia muito o espaço mais restrito de atuação do sistema de saúde, né? A reforma sanitária se derrama para as outras áreas, para os outros aspectos da realidade social e política que não estão contidos dentro do SUS, né? Nós todos sabemos que naquele momento o Partido Comunista defendia a redemocratização da saúde a partir de um processo político por dentro do Estado, enfim, a partir da mobilização da sociedade. E aí o Aroca, né, claro, ele surge como uma liderança natural, intelectual no primeiro momento, né, sem dúvida, porque o trabalho que ele escreveu é um trabalho brilhante. Nós íamos atrás de uma formação também, né, lendo Marx, lendo Capital, lendo Martha Harnack, lendo Foucault, e que foi assimilada por esse grupo para fazer uma reflexão que conduzisse, vamos dizer, uma renovação do ensino, tanto da sociologia quanto da própria medicina social. Que era uma proposta de trazer para o interior da formação médica uma visão holística do homem e das práticas médicas. Como foi possível, durante esse período, montar um sistema tão perverso de saúde, que não atende o interesse de mais ninguém, onde o indivíduo não é tratado no mínimo da sua dignidade humana, que é ter nome e sobrenome, em que todos os homens são transformados em Zé e todas as mulheres em Dona Maria? Então, nesse momento que os sanitaristas nos anos 70 estavam sendo bastante restringidos por todas as formas de repressão, uma parte dos sanitaristas sempre ia tendo a arte de encontrar esses espaços. E quando uma parte dessa parte era impossibilitada, em outro lugar surgia outra parte da parte que substituía. E sempre uma minoria, nos momentos mais repressivos, havia uma minoria que quase que rodiziava em pessoas físicas, mantendo acesa a chama das mudanças e acumulando experiências, formando novos patamares crescentes para etapas futuras. Nesse mesmo momento, sem saber, sem consultar, sem ter informação, mais tarde nós viemos a saber que isso estava acontecendo em outras cidades médias. Estava acontecendo em Campinas, estava acontecendo em Joinville, em Santa Catarina, estava acontecendo em João Pessoa, na Paraíba. E o Arouca estava em Campinas nessa mesma etapa, trabalhando com uma equipe inicialmente num bairro de Campinas, Jardim das Oliveiras, e depois passaram a trabalhar no município vizinho de Campinas, que era Paulínia, dentro dessa mesma perspectiva estratégica de mobilizar vereadores, mobilizar lideranças da população e, se possível, mobilizar até prefeitos ou secretários municipais. E as interrogações eram como instituir um novo modelo, né, de atenção à saúde no Brasil, né? Quer dizer, essa era a reflexão que estava por trás de um trabalho que ali estava localizado numa prefeitura e tudo mais. É um sistema de saúde cuja experiência foi gerada nas experiências de trabalho comunitário ao nível de bairros, nas experiências que a igreja realizou em termos de trabalho, nas experiências que os sindicatos realizaram, na experiência que as secretarias de saúde estaduais e municipais enfrentaram no sentido de transformar esse sistema. Praticamente foi aí que nasceu no Brasil, de uma maneira concreta e não só teórica, nasceu a proposta da atenção integral à saúde.
essas periferias urbanas não precisavam só de medicamentos e de consultas e internações, e não podiam também ficar satisfeitas somente com programas de prevenção, programas preventivos. E Aroca, quando defende a tese de doutoramento dele, né, o dilema preventivista, esse trabalho está totalmente imbuído desse novo olhar, desse novo debruçar sobre a saúde e a medicina. O que significa esse conceito de saúde, que é quase colocado como alguma coisa a ser tingida? Que não é simplesmente que as pessoas não tenham doença, é mais. É um bem-estar social, que tem o direito à casa, que tem o direito ao trabalho, a um salário condigno, à educação, a ter informações sobre como se pode dominar esse mundo e transformá-lo, que tenha direito ao meio ambiente, que não nos seja agressivo, mas pelo contrário, que permita a existência de uma vida digna e decente, que tenha direito a um sistema político que respeite a livre opinião, a livre possibilidade de organização, a livre possibilidade da autodeterminação de um povo, e que não esteja todo o tempo submetido ao medo da violência. Então, o Aroca introduz, né, a discussão sobre o capital monopolista e como esse capital começa a circular na área de saúde violentamente, que era uma novidade enorme, não existia economia da saúde até aquele momento. A compreensão que se tinha é que não era possível melhorar o nível de vida da nossa população enquanto persistisse nesse país um modelo econômico concentrador de renda e um modelo político autoritário. Essas vertentes, digamos assim, dão a base teórico, conceitual e política da tal da reforma sanitária. E aí o SEBS, Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, né, surge em 1976, interessante porque ele surge em São Paulo, pelas mãos de Davi Capistrano Filho e José Rubens de Alcântara Bonfim, surge muito como a necessidade da construção de um veículo para a disseminação dessas novas ideias. O SEBS conseguiu aglutinar um conjunto de pessoas em torno de algumas ideias força e de uma proposta política. E mesmo que a boa parte fosse do partidão, conseguiu ser amplo o suficiente para não ser uma entidade partidarizada. Foi aqui no Rio que o SEBS transcendeu a visão de um centro de estudos para veiculação de ideias através de uma revista ou de realização de debates para um centro de estudos que colocou a questão da saúde e da democracia como eixo político do movimento de reforma, não só de reforma do setor saúde, mas também de reforma da própria sociedade. E foi nessa direção que me parece que durante todos esses últimos anos se cunhou uma frase que me parece uma frase da maior importância, que era uma frase absolutamente simples, que dizia saúde e democracia. Era um projeto social, sem dúvida nenhuma, era um projeto político, sem dúvida nenhuma, era um projeto amplo, sem dúvida nenhuma, mas não tinha a abrangência que teve depois. Isso foi construído. O primeiro simpósio de saúde da Câmara, a gente levou um documento. Esse documento, parcialmente escrito pelo Reinaldo, que redige bem, lá em casa, aquela coisa que a gente fazendo a não sei quantas mãos e tal, a gente levou esse documento para lá.
Se você comparar esse documento que está nos editais da Revista dos SEBS com o que está na Constituição, a diferença é muito pouca. Foram quase 10 anos antes e nós tínhamos um projeto político construído. Se nós pegarmos esse documento hoje, praticamente tudo, não vou dizer tudo, mas a grande maioria dos princípios aprovados na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 7 anos depois, já estavam ali. O papel do Estado, a questão da participação social, o questionamento da medicalização e do hospital, a necessidade da construção de um modelo diferenciado da questão da democracia, das condições de trabalho dos trabalhadores, da relação inequívoca entre condições sociais de vida e saúde. Estava tudo ali. Né? E essa reforma não pode ser o projeto da minha cabeça. Não pode ser o projeto da cabeça simplesmente dos técnicos. Não pode ser simplesmente o projeto da cabeça dos profissionais. Ele tem que ser construído. Mesmo que o resultado final não seja aquilo que muitos nós estamos desejando, mas é um resultado construído, desejado, montado e inventado pela sociedade brasileira desse ano, desse século. E aí é interessante, quer dizer, na contramão das tendências mundiais, quer dizer, os anos 80, início dos anos 90 em todo o mundo, foi exatamente o questionamento do papel do Estado como provedor de serviços de saúde. Né? Na Inglaterra, em todos os países, na verdade era o mercado como a grande solução para essa questão. Então você construir num país com tantas desigualdades como o Brasil, um país com dificuldades, na contramão de todas as tendências internacionais, um projeto solidário que defende a universalização, defende a equidade, defende o Estado como grande provedor dos serviços, com controle social, com qualidade, é um fenômeno, é alguma coisa importante, né? Depois que o Arauco assume a presidência da Fiocruz e assume a presidência da 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi um momento, um marco referencial importante desse processo. As conferências de saúde eram feitas todas burocraticamente dentro do aparelho de Estado e aquela conferência ela inaugura uma nova forma de construir o projeto. Só alguém com essa capacidade que define a liderança, né, era que era possível reunir as pessoas tão díspares. Né? Está claro a sistemática de votação. Podemos colocar em votação os favoráveis à proposta 2. Chamada gestão participativa, ela nasce com a reforma sanitária brasileira e ele foi uma das pessoas que bancou isso também, porque muita gente naquele período, embora fosse parte desse processo de saúde, da luta chamada Saúde à Democracia, achava que não vamos fazer uma 8ª conferência com tanta gente. Haviam alguns que diziam. E ele dizia, não, mas tem que ser uma multidão. Quer dizer, e essa multidão é que faz a diferença. Então, o momento da conferência, na realidade, não está sendo pensado como o momento da conferência de se continuar no diagnóstico. É o momento de pensar de quais são as possibilidades reais e concretas que nós temos de mudar esse sistema de saúde hoje no Brasil. Esse é o porquê da conferência. E assim ela nasce.
criamos as comissões, e aí a intensa participação com audiências públicas, e em cada capítulo desse você aí chamava especialistas, a sociedade organizada trazia as suas reivindicações, as suas propostas, e na área da saúde, quem inclusive participou como representante da sociedade civil em audiência pública no plenário da Assembleia Nacional Constituinte foi Sérgio Arouca. Então, trabalhar naquela transição da ditadura para a nova república, todo um arcabouço legal da saúde, numa ampla participação, colocando não só a saúde, consagrando a saúde como direito na Constituição, mas trabalhando a ideia de que a saúde não só era um direito político, mas econômico e social. Nesse período, que vai dos anos 70, né, até o final dos anos 90, nós tivemos uma capacidade, a Fiocruz foi central nisso, impressionante de formar milhares de técnicos, sanitaristas e multiprofissional dentro do SUS, da defesa do SUS e trabalhando no SUS. Quer dizer, a estruturação dos chamados núcleos de saúde coletiva em todo o Brasil, que foi uma construção do movimento da reforma sanitária, né, como espaço de pesquisa, de atualização, de formação, a própria manutenção da publicação da revista Saúde e Debate, o próprio papel da Fiocruz, né, como, né, um paradigma dessa racionalidade questionadora, inovadora. Eu acho que isso é um capital, né, humano e político inquestionável. E o que não significa que a gente resolver todas as mazelas, ao contrário. Ultimamente, já no processo de organização da 12ª, ele discutia que era preciso fazer a reforma da reforma. Ou seja, a gente conseguiu avançar muito nesse sentido de superar a exclusão, conceber um sistema com essas características, mas ele ainda tem muita coisa que tem que ser superada, né? Ainda tem muita exclusão, ainda tem a questão da desumanização do serviço. E o projeto, ele só aponta para um sentido. E se nesse sentido ele não der resultado, o projeto falhou, que é a melhoria das condições de vida da população. O Arouca falava muito nisso, né? Nós temos que construir um novo modelo. Esse modelo está falido, ele usava muito essa palavra. Esse modelo que não dá conta ao mesmo tempo da patologia, mas que não dá conta da singularidade de cada cidadão, que não dá conta do sofrimento e que não dá conta de olhar para as condições sociais em que essas doenças se desenvolvem, é um sistema que não nos interessa. Daí a necessidade da reforma da reforma, né? Não é nenhuma crítica às diretrizes do SUS. A gente tem que ter universalidade, tem que ter equidade, tem que ter integralidade, o sistema tem que ser hierarquizado. Bom, e daí? Como é que organiza um hospital? O que é um hospital com reforma da reforma? Atenção primária. Adianta encher de médico a atenção primária para medicalizar a vida? A saúde coletiva, nós vamos ser uma saúde coletiva vitoriana, como está ficando? Obesidade faz mal, sal faz mal, álcool faz mal. O neovitorianismo cabe aos sanitaristas passar medo nos outros, né? Como é que nós vamos incorporar a história de vida na clínica, a história da comunidade na saúde coletiva, trabalhar com redução de dano e não com discurso moralista, né? Mas com integração da vida. Então, de repensar o programa de saúde da família, não é de jogar fora o programa de saúde da família, mas de reconstruí-lo, né? De fazer uma intervenção no hospital não só financeira, não só administrativa, mas repensando a organização, a relação, o papel. Eu acho que a importância do Arouca é que a obra dele não foi uma obra encerrada, autorreferida, datada. Ela tem essa característica, mas ela tem a característica de amplitude, de abrir perspectivas, de instigar desdobramentos. Mas eu acho que é exatamente por aí que é o caminho. Eu acho que nós temos que aprender a viver com a diversidade, nós temos que aprender a viver com o coletivo, e vai ser na diversidade, vai ser no coletivo, é que nós vamos construir nosso projeto. Imaginando que na construção disso, muitas vezes nós vamos errar. Mas nunca vamos errar o caminho que aponta para a construção de uma sociedade brasileira mais justa. Muito obrigado.